Era uma quinta-feira à noite, 3 dias antes de eu viajar para Lisboa, assinar o contrato mais importante da minha carreira, quando meu marido chegou em casa com aquele sorriso que eu já sabia que não era sorriso. Era aviso. Sentei no sofá com o notebook no colo, revisando pela última vez os desenhos técnicos do Centro Cultural que eu tinha levado 2 anos para projetar. 42 metros de fachada em vidro curvo, uma praça interna com jardim suspenso, um conceito que tinha derrotado 14 escritórios europeus numa licitação internacional. O projeto era meu, a viagem era minha, a conquista era minha. Meu marido tirou o paletó devagar, pendurou na cadeira da sala e disse: "A minha mãe está aqui fora. Ela precisa falar com você. Nós precisamos falar com você. Nós." Esse pronome me gelou mais do que qualquer coisa. Minha sogra entrou antes que eu pudesse dizer alguma coisa. Ela tinha a chave. Sempre teve. Meu marido tinha dado sem me perguntar, logo no primeiro ano de casamento. E quando eu reclamei, ele disse que era a mãe dele, que eu estava sendo difícil, que eu exagerava. E eu, com 32 anos e um bebê no colo, tinha engolido. Dona Vera se sentou na poltrona que ela chamava de minha poltrona toda vez que vinha, como se a sala fosse dela. Ela estava com uma pasta na mão. Uma pasta marrom, daquelas de elástico, como se tivesse vindo de uma reunião de negócios. "Ana, filha, vamos conversar como família." Filha. Ela me chamava de filha quando queria alguma coisa. Fechei o notebook. Olhei para o meu marido. Ele estava em pé perto da janela, de costas para mim, fingindo que olhava para a rua. O mesmo homem que 3 meses antes tinha me abraçado quando recebi o e-mail da licitação e chorado junto comigo dizendo que eu merecia, que ele tinha orgulho, que eu era incrível. O mesmo homem que agora não conseguia me olhar nos olhos. "O que foi, Dona Vera?" Ela abriu a pasta. Tirou uma folha impressa, das grossas, papel colchê, como se tivesse mandado imprimir numa gráfica, e colocou na minha frente como se fosse um documento oficial. Li o título. Não pude acreditar. Decisão familiar. Proposta de reestruturação do projeto profissional de Ana. Decisão familiar. Eles tinham escrito decisão familiar. Eu tinha levado 2 anos desenvolvendo aquele projeto. Tinha passado noites em claro refinando cada detalhe estrutural. Tinha convencido minha sócia a bancar uma viagem para a Holanda para apresentar o conceito pessoalmente. Tinha mandado meu filho Theo para a casa da minha mãe em 3 finais de semana seguidos porque eu precisava trabalhar. E ali estava, numa folha de papel, uma decisão familiar. O documento tinha 4 parágrafos. Meu marido e minha sogra tinham escrito. Ela tinha assinado primeiro, o nome dela com aquela letra grande e redonda. Depois meu marido, a assinatura pequena como sempre foi, de homem que nunca ocupou espaço demais. Depois o irmão dele, Cláudio, que eu mal conhecia. Depois a cunhada, Fernanda, que uma vez me disse que eu era uma inspiração para as mulheres. Todos assinaram. O documento dizia que a viagem para Lisboa era um risco para a estabilidade familiar, que 6 meses de distância seria prejudicial para o desenvolvimento emocional dos meus filhos, que meu marido tinha demonstrado sinais de sofrimento com minhas ausências frequentes, que como família eles entendiam que a decisão mais madura seria eu indicar outro arquiteto do escritório para representar o projeto, mantendo a autoria intelectual, mas abrindo mão da execução presencial, mantendo a autoria intelectual. Eles tinham escrito isso como se fosse um favor. Levantei devagar. Fui até a cozinha, peguei um copo, bebi água. Precisava de 10 segundos para não dizer o que eu estava pensando. Quando voltei, minha sogra estava com a pasta no colo, esperando. Meu marido ainda estava de costas. "Rodrigo." Olhei para ele. "Você realmente assinou isso?" Ele se virou. Os olhos dele evitavam os meus, mas ele respondeu: "Ana, você vai ficar 6 meses fora. Theo está no ano mais importante do ensino médio. Sofia ainda precisa de mãe em casa." "Sofia tem 13 anos, Rodrigo. Você a chama de bebê desde que ela completou 8. "Não é isso." "O que é, então?" Minha sogra se intrometeu antes que ele pudesse responder. "É que você está mudada, Ana. Desde que ganhou essa licitação, você anda em outra frequência. Chega tarde, final de semana trabalha, não janta com a família. Eu fico preocupada com meu filho, com meus netos. Você está priorizando o projeto acima de tudo."
Eu priorizei o projeto acima de dormir, acima de assistir série, acima de ir ao salão, não acima da minha família. Mas você vai passar 6 meses em Portugal, Ana. 6 meses. Seus filhos vão crescer sem a mãe em casa. Meus filhos vão ter videochamada, voos de férias. E uma mãe que prova para eles que mulher pode assinar um contrato com uma prefeitura europeia. Isso também é criar filho, Dona Vera. Ela bufou. Esse tom, viu? Esse é o problema. Você está agressiva, difícil de lidar. Rodrigo me disse que você mal conversa em casa. Olhei para o meu marido. Você disse isso para ela? Ele abriu a boca, fechou. Rodrigo, eu estou perguntando. Você falou para a sua mãe que eu estou agressiva e difícil? Eu falei que você estava estressada com o projeto e que eu estava agressiva. Completei para ele. Você foi contar para a sua mãe que eu estava agressiva, e ela transformou isso num documento de 4 parágrafos com assinaturas da família inteira. Dona Vera cruzou os braços. Nós só queremos o seu bem. Dobrei o documento, coloquei dentro da pasta, fechei o elástico e devolvi para ela. Eu ouvi tudo. Vou pensar. Podem ir embora. O rosto de Dona Vera relaxou. Ah, que bom! Eu sabia que você ia entender. Você é uma mulher sensata, Ana. No fundo, você sabe que a família vem primeiro. Com licença, eu disse. Eles foram. Meu marido saiu atrás da mãe dele como sempre fazia, sem me olhar, sem ficar para conversar, sem se despedir direito. A porta fechou. Fiquei parada na sala durante talvez 5 minutos. Olhei para o notebook em cima da mesa, para os desenhos do Centro Cultural abertos na tela, para o copo d'água que eu tinha deixado na mesinha de centro. Peguei o celular e liguei para minha sócia, Camila. Ela atendeu no segundo toque porque era Camila, e ela sempre atendia quando eu ligava de noite, desde que a gente tinha se conhecido na faculdade 20 anos antes. Ana? Que foi? Camila, você ainda tem o contato da advogada que cuidou do seu divórcio? Silêncio longo. Ana. O nome do escritório dela. Preciso do nome do escritório. Ela respirou fundo. Você tem certeza do que está fazendo? Não é por causa da viagem. Não é nem por causa do documento idiota que eles fizeram. É por 12 anos me sentindo hóspede na minha própria vida. 12 anos pedindo licença para ter ambição. 12 anos competindo com uma sogra que trata o filho dela como propriedade particular e um marido que nunca uma vez, uma única vez, ficou do meu lado quando ela apareceu. Camila ficou quieta por alguns segundos. O nome do escritório é Almeida e Torres. A advogada se chama Doutora Renata. Eu te mando o número agora. Obrigada. Ana, você vai para Lisboa. Vou. E vai ser incrível. Vai. Desliguei. Recebi o número em seguida. Salvei o contato. Abri o notebook e continuei revisando os desenhos do Centro Cultural até meia-noite, porque eu ainda tinha trabalho a fazer e o projeto não esperava por ninguém. Na manhã seguinte, acordei antes de todos. Fiz café, sentei na varanda e escrevi uma lista no caderno que eu usava para rabiscar croquis. Conta bancária separada, apartamento para alugar, conversa com as crianças, reunião com a doutora Renata, passagem para Lisboa, em nenhuma ordem de prioridade, porque tudo era urgente. Quando o Rodrigo desceu, eu estava terminando o café. Ele trouxe pão de queijo da padaria, o mesmo pão que eu gostava, desde que a gente tinha se mudado para aquele bairro. Às vezes, ele ainda fazia coisas assim. Pequenos gestos de homem bom que me confundiam por uma fração de segundo, me fazendo esquecer que homem bom e bom marido são coisas muito diferentes. Rodrigo, senta. Ele sentou com um sorriso ainda no rosto, achando que era uma boa conversa. Eu vou para Lisboa na domingo como planejado. O sorriso sumiu. Ana. Vou assinar o contrato, vou executar o projeto e quando eu voltar em 6 meses vamos encaminhar o divórcio. Ele ficou pálido. O quê? Você me ouviu. Por causa da viagem? Você está me deixando por causa de uma viagem? Não estou te deixando por causa de uma viagem. Estou terminando nosso casamento por causa de 12 anos, sendo a última prioridade. Por causa de um documento com assinatura da sua família, me pedindo para abrir mão do maior projeto da minha carreira. Por causa de um marido que deixou a mãe dele entrar na nossa casa, sentar na nossa sala e me apresentar um papel como se eu fosse uma funcionária que precisava de aviso prévio. Ana, minha mãe só queria ajudar. Sua mãe quer te controlar
E você deixa, sempre deixou, desde o começo. Ele levantou, bateu a mão na mesa, não com força, mas com frustração. Você não pode fazer isso. Os meninos vão estar bem. Eles vão ter uma mãe feliz e realizada. Isso vale mais do que uma mãe presente e infeliz. Você está sendo egoísta. Demorei 12 anos para ser egoísta. Está na hora. Ele pegou o celular. Eu sabia para quem ele ia ligar. Mãe, a Ana está falando em divórcio. Preciso que você venha aqui. 35 minutos depois, Dona Vera estava na minha sala de novo, dessa vez de manhã, com o cabelo arrumado, como se tivesse se preparado para a reunião. Rodrigo sentado no sofá ao lado dela. Eu em pé perto da janela, porque não ia sentar na poltrona que ela chamava de dela. Ana, que é essa história? Exatamente o que você ouviu, Dona Vera. Você vai destruir essa família por causa de um contrato em Portugal? Não, a família já estava destruída. Eu só estava fingindo que não estava. Ela abriu os braços com aquele gesto dramático que eu conhecia de cor. Meu filho te deu tudo. Uma casa linda, segurança, 2 filhos maravilhosos. Você não tem gratidão nenhuma? Eu ajudei a construir essa casa, Dona Vera. Eu pago metade das contas daqui desde que casamos. Nos primeiros 3 anos trabalhei mais do que ele enquanto ele trocava de emprego. Gratidão por quê exatamente? Por ser esposa, ser mãe, ter uma família. Estou cansada de agradecer por coisas que são minhas por direito. Rodrigo ficou vermelho. Ana, você está sendo grossa com a minha mãe. Estou sendo honesta com a sua mãe. São coisas diferentes. Dona Vera se levantou. Você vai se arrepender disso quando estiver velha em Portugal sozinha, sem família, sem marido, sem ninguém. Talvez, mas vou estar sozinha porque escolhi, não porque vocês escolheram por mim. Ela foi embora dando portada. Rodrigo foi atrás dela. Como sempre. No sábado de manhã, fui buscar Theo e Sofia na casa da minha mãe, onde tinham dormido. Sentamos os 3 no quartinho dos fundos que minha mãe chamava de sala de TV, cheio de almofadas e aquela velha poltrona cor de vinho. Filhos, preciso contar uma coisa. Sofia começou a chorar antes que eu terminasse a frase, porque ela tinha 13 anos e já sabia o que vinha quando a mãe chamava para conversar com essa voz. Eu e o papai vamos nos separar. Foi culpa minha? Sofia perguntou com a voz pequena. Por causa da minha nota de matemática? Abracei ela com força. Nunca, jamais. Não tem nada que você faça ou deixe de fazer que cause isso, meu amor. Isso é entre adultos. Theo estava quieto do jeito que Theo sempre ficava quando estava processando. Ele tinha 16 anos e os olhos do pai, mas o temperamento calmo da minha família. É por causa da viagem para Portugal? Ele perguntou. Respirei fundo. Não, a viagem foi o gatilho, mas não é a causa. A causa é que eu e o papai nos perdemos no caminho. Às vezes acontece com adultos. Mas vocês vão continuar sendo nossos pais. Sempre. Isso não muda nunca. Theo ficou quieto um pouco mais. Depois perguntou. Mãe, aquele projeto que você ganhou, o Centro Cultural, como é que chama o lugar? Parque das Nações, em Lisboa. Ele assentiu devagar. Eu pesquisei sobre ele. Depois que você ganhou a licitação, li tudo o que tinha. Olhei as fotos do lugar, a vista para o Tejo, a arquitetura ao redor. Não sabia disso. Você ia ser incrível lá, mãe. Já é incrível aqui, mas lá também vai ser. Desabei a chorar. Não era o choro de mulher quebrada. Era o choro de quem carregou peso demais por tempo demais e finalmente pode soltar. Abracei meus 2 filhos e fiquei ali, cheirando o cabelo deles, ouvindo a chuva começar do lado de fora. Na segunda-feira seguinte, doutora Renata me recebeu no escritório dela no 12º andar de um prédio no Itaim. Ela era pequena, de cabelo curto, e tinha uma energia de quem já tinha ouvido 1000 histórias como a minha e tratava cada uma delas com a mesma seriedade. Me contou o que aconteceu, ela disse, sem preâmbulo. Contei tudo, o documento, as assinaturas, os 12 anos, o marido que nunca escolheu. Ela anotou, fez perguntas práticas, valores, bens, guarda das crianças e no final disse: a guarda compartilhada vai ser o mais simples. O difícil vai ser o imóvel, mas é resolvível. Quanto tempo você tem antes de viajar? 5 dias. Podemos protocolar antes disso. Assine aqui.
Assinei sem tremer. Quando saí do escritório, liguei para Camila. Protocolado, eu disse. Ela gritou tão alto que precisei afastar o telefone do ouvido. Você é louca e eu te amo. Nos encontramos para o almoço. Camila pediu champanhe mesmo sendo segunda-feira ao meio-dia, porque ela disse que certas coisas mereciam champanhe e que dia da semana era um detalhe irrelevante diante de uma mulher que tinha finalmente escolhido ela mesma. Brindamos para o Centro Cultural, para Lisboa. Para os 40 anos que eu estava prestes a completar de um jeito completamente diferente de como tinha imaginado, na quarta-feira, 2 dias antes de eu embarcar, o telefone tocou às 8 da manhã, número do escritório onde eu trabalhava, minha assistente. Ana, a senhora tem um minuto? É sobre uma ligação que a gente recebeu ontem à tarde. Meu estômago virou. De quem? Ela hesitou. De uma senhora que se identificou como sua sogra. Ela pediu para falar com o sócio administrador. Disse que a senhora estava passando por uma crise emocional grave por conta da separação e que isso poderia comprometer a execução do projeto. Disse que talvez a empresa devesse reconsiderar quem ia a Lisboa. Fechei os olhos. O Carlos atendeu? Sim. Ei. Ela deu uma risadinha discreta. Ele disse que decisões de escopo do projeto não são influenciadas por opiniões de familiares de colaboradores e que ela podia entrar em contato com o departamento jurídico caso tivesse alguma objeção formal. Depois ele me chamou e pediu para eu te avisar. Obrigada, eu disse. Vou ligar para o Carlos. Carlos atendeu na metade do primeiro toque. Ana. Carlos, eu preciso me desculpar por isso. Não precisa. Eu precisava te contar, mas você não precisa se desculpar por coisa que não fez. Você vai para Lisboa no sábado? Vou. Então nos vemos em setembro. Manda foto do Tejo. Desliguei. Fiquei alguns segundos parada, sentindo uma raiva tão limpa, tão transparente, que quase parecia calma. Depois entrei no carro e fui direto para a casa da minha sogra. Ela abriu a porta com aquele sorriso que ela punha quando precisava de tempo para avaliar a situação. Ana, que surpresa! Entre! Você ligou para o meu escritório. O sorriso tremeu um pouco. Eu estava preocupada, Ana. Achei que eles precisavam saber. Você tentou me fazer perder o projeto. Não foi isso. Eu só. Foi exatamente isso, Dona Vera. Você ligou para o meu trabalho, falou com o meu sócio, tentou convencer ele de que eu não estava em condições de fazer minha função, porque você prefere me ver arruinada do que me ver livre. Ela ficou vermelha. Você está sendo dramática. Estou sendo precisa. E vou ser precisa mais uma vez. O meu sócio não ligou para você processar por difamação porque é um homem gentil. Mas eu não sou tão gentil assim. Se você ligar de novo para qualquer pessoa do meu círculo profissional, qualquer pessoa, eu vou acionar o jurídico. Está entendido? Ela abriu a boca. Está entendido, Dona Vera? Você está ameaçando a mãe do seu marido. Do meu ex-marido. E não é ameaça, é informação. Virei as costas, saí sem esperar resposta. Entrei no carro, sentei, coloquei o cinto, respirei. Olhei para o retrovisor e vi meu próprio rosto. Estava diferente. Não sabia explicar exatamente como, mas estava. No sábado de manhã, o aeroporto estava cheio como sempre está. Camila veio me deixar. Theo e Sofia também estavam lá. Os dois com cara de sono às 6 da manhã, mas tinham insistido em vir. Sofia me abraçou na porta do embarque e ficou quieta por um tempo. Depois disse: Mãe, quando você terminar o centro cultural, a gente pode ir a Lisboa ver? Podem. Vou reservar quartos num hotel com vista para o rio. Theo estava com as mãos no bolso, tentando parecer desligado do jeito que adolescentes de 16 anos tentam parecer. Mas quando fui me despedir dele, ele me abraçou com força, daquele abraço de quem é maior que a mãe, mas ainda encosta a cabeça no ombro dela. Mãe, eu recortei a matéria do jornal, aquela que falou da licitação, colei no caderno de desenho. Sabia disso não. Colei do lado do croque do peixe que você me ensinou a desenhar quando eu tinha 7 anos. Ficou bonito. Fui chorar de novo. Camila me deu um lenço. Vai, ela disse. O mundo está esperando. Lisboa me recebeu com uma chuvinha fina e o cheiro de mar que eu não esperava que fosse tão forte assim logo na saída do aeroporto. O apartamento que o escritório tinha alugado era pequeno, com janelas altas e vista para um pátio com azulejos brancos e azuis.
Coloquei a mala, abri o notebook, mandei mensagem para as crianças dizendo que tinha chegado e fui dormir. Na manhã seguinte, fui ao Parque das Nações. Fiquei em pé no terreno onde o centro cultural ia ser construído e olhei para o rio Tejo, largo e calmo, com a luz da manhã quebrando na água de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Tirei uma foto e mandei para o Carlos. Ele respondeu com um emoji de troféu. Mandei outra para Theo e Sofia. Theo respondeu: incrível! Sofia respondeu com 8 corações. Mandei uma última para Camila, que estava dormindo porque eram 4 da manhã no Brasil, mas respondeu assim mesmo: você chegou lá. Assinei o contrato na tarde daquela segunda-feira. Era uma sala enorme com janelas do chão ao teto e representantes da Prefeitura de Lisboa sentados do outro lado de uma mesa comprida. Minha mão não tremeu. As semanas seguintes foram intensas. Reuniões, visitas ao terreno, ajustes no projeto, conversas com a construtora local que tinha sido contratada para a execução. Eu dormia pouco e trabalhava muito, mas era um cansaço diferente de tudo que eu já tinha sentido antes. Era o cansaço de quem está exatamente onde quer estar. Rodrigo tentou me ligar 3 vezes na primeira semana. Não atendi. Mandei uma mensagem dizendo que qualquer comunicação sobre as crianças devia passar por mensagem escrita e sobre o processo de divórcio direto para a doutora Renata. Ele respondeu: tudo bem. Isso me surpreendeu. Talvez ele também estivesse aliviado. Dona Vera mandou mensagem uma vez. Dizia que ela tinha rezado por mim e que esperava que eu me arrependesse a tempo. Bloqueei o número sem responder. Theo e Sofia ligavam toda noite às 9, horário de Lisboa. A gente conversava por 40 minutos, às vezes 1 hora. Sofia me contava sobre as amigas, sobre o grupo de dança que tinha entrado, sobre o gato de estimação que ela queria que eu deixasse adoptar quando eu voltasse. Theo me mostrava os projetos que estava fazendo no colégio técnico, perguntas sobre estrutura, sobre materiais, sobre como eu tinha aprendido o que aprendi. Uma noite ele perguntou: mãe, você sofreu muito para chegar onde chegou? Pensei antes de responder. Sofri, mas grande parte do sofrimento foi desnecessário. Foi eu acreditando que precisava pedir permissão para ser quem eu era. E se alguém te pedir para ser menos? Você sai andando. Ele ficou quieto. Theo, tá. Só estava pensando. Que você devia ter saído andando mais cedo. Dei uma risada daquelas que a gente não planeja. Tinha razão, filho. Em março, 4 meses depois que eu tinha chegado, o Carlos me ligou dizendo que uma universidade em Lisboa queria que eu desse uma palestra sobre o processo criativo do projeto. Jovens de arquitetura, último ano, cerca de 80 alunos. Aceitei. Preparei a apresentação numa tarde de domingo, com chuva lá fora e um chá de limão que eu tinha descoberto numa mercearia perto de casa. Não era sobre técnica, sobre estrutura, sobre materiais. Era sobre o que ninguém fala quando fala de arquitetura. O que você abre mão, o que decide não abrir mão, onde você coloca seu nome. No dia da palestra, a sala estava cheia. Sentei na primeira fileira uma menina de cabelo preso que ficou de caneta em punho o tempo inteiro. No fundo, 3 rapazes com aquele ar de quem não queria estar ali, mas acabou prestando atenção. Falei por 40 minutos. Mostrei os croquis originais do projeto, os que eu tinha feito à mão às 2 da manhã, quando a ideia de jardim suspenso apareceu. Mostrei as versões que tinham sido rejeitadas. Mostrei os erros. No final, a menina da primeira fila levantou a mão. E quando a sua família não apoia? Quando eles acham que você está exagerando? Olhei para ela e vi todas as versões de mim mesma que eu já tinha sido. A de 22 anos que tinha entrado na faculdade achando que ia mudar o mundo e havia passado os 10 anos seguintes encolhendo para caber no espaço que outros deixavam para ela. Quando as pessoas que você ama não apoiam, dói, eu disse. Mas tem uma diferença importante entre não apoiar e sabotar. Não apoiar pode ser medo, pode ser falta de informação, pode ser insegurança delas. Sabotar é uma escolha. E quando alguém escolhe te sabotar, essa pessoa está dizendo algo sobre ela, não sobre você ou sobre o seu sonho. A menina anotou. Outras pessoas também. Pessoa que te ama de verdade celebra quando você brilha. Ela não te pede para apagar a luz porque está ofuscando a dela. Depois da palestra, 3 meninas vieram me perguntar sobre o processo seletivo para estágio no meu escritório.
Anotei os nomes e e-mails delas. Na saída, a menina da primeira fila me esperou no corredor. Obrigada, ela disse. Minha mãe quer que eu volte para o interior depois de me formar. Diz que mulher de arquiteto não precisa também ser arquiteta. Não disse nada por um segundo. Depois, escreve uma boa proposta de projeto. Manda para mim. Tenho um escritório no Brasil que vai precisar de estagiários em setembro. Ela ficou com os olhos arregalados. Sério? Sério. Talento não mora em interior nem em capital. Mas a arquitetura precisa de espaço para ser construída, e você vai precisar de espaço também. Voltei para casa a pé pela beira do rio, com o vento de Lisboa no rosto. Liguei para Camila. Ela perguntou como tinha sido. Contei. Ela ficou em silêncio por um momento e disse: Você está diferente. Estou. É uma coisa boa. É a melhor coisa. Em abril recebi um e-mail de Rodrigo. Não era sobre as crianças nem sobre o processo. Era uma mensagem curta, 3 linhas. Dizia que ele tinha começado terapia, que estava entendendo coisas que demorou demais para entender, que não esperava nada, só queria que eu soubesse. Li 2 vezes. Respondi apenas: Fico feliz por você. Não era sarcasmo, era verdade. Eu tinha passado anos esperando que ele crescesse e tinha desistido dessa espera muito antes de ter coragem de ir embora. Agora que eu tinha ido, a escolha era dele. Em maio, o Centro Cultural começou a ganhar forma física. A fundação estava pronta, as primeiras vigas da estrutura em vidro foram posicionadas. Fui ao canteiro de obras com o capacete branco que o encarregado tinha me dado no primeiro dia e fiquei em pé no meio do terreno, olhando para o esqueleto de concreto e aço, que ainda não era nada, mas já era tudo. Tirei uma foto e enviei para os 2 sem texto. Theo respondeu: Quando fica pronto, posso pôr o meu nome na lista de agradecimentos? Sofia respondeu: Posso escolher qual sala vai ser a minha? Dei uma gargalhada no meio do canteiro de obras. O encarregado me olhou sem entender. Não precisei explicar. No final de junho, faltando 2 semanas para eu voltar ao Brasil, recebi uma ligação de Rodrigo. Ana, posso ligar? Pode. Minha mãe quer te pedir desculpas. Fiz uma pausa. Depois, Rodrigo, diz para ela que eu desejo o melhor para ela, mas desculpas não são o que eu preciso. Ela se arrependeu. Do documento, de ter ligado para o seu escritório de... Eu sei. Aceito que ela se arrependeu, mas minha vida não depende do arrependimento dela para ser boa. Já é boa. Ele ficou quieto. Eu não fui um bom marido, Ana. Sei disso. Você foi o marido que você sabia ser. Esse marido não era suficiente para mim, mas isso não significa que você é uma pessoa ruim. Só significa que a gente não era certo um para o outro. Você está bem? Olhei pela janela do apartamento lisboeta. A chuva tinha parado. Havia uma luz dourada batendo nos azulejos do pátio. Estou melhor do que estive em muito tempo, Rodrigo. Ele não respondeu imediatamente. Depois disse: Fico feliz e lamento ter demorado tanto para perceber o que estava errado. Não lamente. Use o tempo que você tem agora. Desliguei. Fiquei sentada por um momento esperando sentir alguma coisa pesada. Não senti. Era leve. A leveza de quem fechou um capítulo completamente. Voltei ao Brasil em julho, com 2 malas, uma pasta cheia de croquis do Tejo que eu tinha feito nos finais de semana e um bronzeado de quem passou meses num país com luz diferente. Theo e Sofia estavam no aeroporto com a minha mãe, os 3 com uma plaquinha escrita à mão que dizia CEO Mãe Chegou, com um desenho de prédio torto que devia ser o Centro Cultural. Sofia correu e se jogou em mim. Theo ficou tentando não sorrir e falhou completamente. Fiquei com eles no abraço por um tempo longo. Depois perguntei: Vocês fizeram isso sozinhos? Theo disse: Sofia fez. Eu só dei a ideia do prédio. Sofia disse: Ele fez o prédio, eu escrevi as letras. Ri e abracei os 2 de novo. No caminho para casa, minha mãe foi no banco da frente e as crianças ficaram apertadas ao meu lado no banco de trás. Sofia com a cabeça no meu ombro. Theo com o fone de ouvido, mas com a mão encostando no meu braço. Minha mãe olhou para mim pelo retrovisor e disse apenas: Bem-vinda. Obrigada, mãe. Ela sorriu. Depois olhou de novo para a estrada. Quando cheguei ao apartamento que eu tinha alugado antes de embarcar, pequeno, com 2 quartos para as crianças e um escritório para mim,
Coloquei as malas no quarto e fui até a janela. Dava para o parque, como eu tinha escolhido. Havia crianças jogando bola, uma mulher lendo no banco, pombos circulando em torno de algo que eu não conseguia ver dali. Liguei para Camila. Ela disse: "E então? Estou em casa." "Como é?" Olhei para o parque, para a tarde dourada de julho, para as crianças que jogavam bola. "É meu", eu disse. "É completamente meu." Ela fez aquele silêncio de amiga que entende, sem precisar que a gente explique. "Jantar sexta", ela disse. "Você, eu e uma garrafa de vinho que estou guardando desde março." "Combinado." Desliguei. Fui desfazer as malas. Coloquei os croquis do Tejo em cima da escrivaninha do escritório, um ao lado do outro, aquela luz dourada da tarde caindo sobre eles. Olhei para o próprio reflexo no vidro da janela. Uma mulher de 40 anos, arquiteta, mãe, sócia, autora de um centro cultural em Lisboa que vai abrir as portas em 2 anos com o meu nome na pedra fundamental. Dona de um apartamento com vista para o parque. Dona de uma lista de estagiárias com talento que precisam de espaço. Dona de si mesma. 3 meses depois da volta, Sofia perguntou numa noite de jantar, com a boca ainda meio cheia de arroz: "Mãe, quando eu crescer posso escolher qualquer profissão que eu quiser?" "Pode, meu amor. Mesmo que seja uma que ninguém da família fez nunca? Principalmente essa." "E se o meu marido não quiser?" Olhei para ela, para aqueles 13 anos e aquela pergunta que era muito maior do que ela parecia. "Sofia, se alguém que você ama um dia te pedir para ser menos do que você é, essa pessoa não está te amando, está te diminuindo. São coisas muito diferentes." Ela pensou: "Então eu posso ser arquiteta?" "Você pode ser o que quiser. Arquiteta, médica, astronauta, a mulher que inventa algo que ainda não existe. Você não precisa escolher entre o que você ama fazer e as pessoas que você ama. Você pode ter os dois. E se alguém disser que não pode, essa pessoa está errada." Theo, que estava fingindo que não ouvia, disse sem levantar os olhos do prato: "Eu já sabia disso." Sofia jogou um guardanapo nele. Eu ri. Era uma terça-feira à noite. A janela estava aberta, a brisa do parque entrava, o jantar estava na mesa e meus filhos estavam brigando de um jeito que era amor disfarçado de irritação. Existi por 12 anos achando que essa era a vida que eu tinha. Levei 12 anos para perceber que a vida que eu queria estava esperando por mim, paciente, do outro lado de uma decisão que só eu podia tomar. Não fui eu que destruí o meu casamento. O que destruiu foi a ilusão de que ficar quieta era a mesma coisa que ser feliz. E quando finalmente parei de ficar quieta, quando finalmente disse em voz alta o nome do que eu queria, descobri que o mundo não desabou, meus filhos não se perderam, minha carreira não acabou. O que acabou foi o peso. E com o peso indo embora, sobrou espaço. Espaço para trabalhar de verdade, para rir de verdade, para acordar de manhã e querer o dia que está chegando em vez de temer o que ele vai cobrar de mim. Hoje, quando acordo, a primeira coisa que penso não é no que os outros esperam de mim. A primeira coisa que penso é: o que eu vou construir hoje? E essa pergunta, depois de tudo, ainda é a mais bonita que conheço.